Lula deu declarações públicas nesta quarta-feira detonando o ministro Moraes. Análises indicam que houve aí uma tentativa, provavelmente do sistema, de entregar a cabeça de Alexandre de Moraes já nas negociações em relação às sanções. Eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te contar agora, porque o que Alexandre de Moraes acabou de fazer é uma das coisas mais descaradas que eu já vi na política brasileira. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Urgente. PGR age contra ministro do acusado de crime bárbaro. É isso mesmo. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente à instauração de investigação criminal contra o ministro afastado do Superior Tribunal de Justiça, Marcos Buzzi, no âmbito de acusações de importunação sexual. Em parecer encaminhado no dia 31 de março ao ministro Nunes Marques, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, afirmou que há elementos suficientes para a instauração do inquérito. Segundo ele, os relatos da vítima aliados a provas colhidas em procedimentos administrativos foram base suficiente para o início da persecução penal. O magistrado é alvo de apurações simultâneas no STJ, no STF e também no Conselho Nacional de Justiça. As investigações tiveram início após uma jovem de 18 anos acusá-lo de importunação sexual. Um segundo relato semelhante feito por uma ex-servidora de seu gabinete também passou a ser analisada pelas autoridades competentes. E Lula Moraes, não permita que Vorcaro jogue fora sua biografia. O presidente afirmou que a suposta conexão de ministros do STF com o escândalo do Banco Master prejudica a imagem da corte. Lula deu declarações públicas nesta quarta-feira detonando o ministro Moraes. É claro que eu vou te contar tudo o que o Lula falou sobre o Moraes, mas eu preciso de saída já deixar a pergunta. O que o Lula está querendo? Qual é a estratégia do Lula? E por que ele, que nunca falou nada sobre o ministro Moraes, começa a falar exatamente agora? Eu sou André Marcília, advogado comentarista jurídico, e peço antes que vocês se inscrevam no nosso canal e deixem o seu like, deixem o seu joinha. O Lula disse que aconselhou o Moraes, essa é incrível, né? Aconselhou, imagina o Lula aconselhando alguém, aconselhou o Moraes a não se meter em escândalos. Bom, esse conselho ele pode dar porque ele entende bem de se meter em escândalos. Diz o seguinte: Moraes, não jogue, essa frase do Lula, não jogue a sua biografia fora por conta desse caso Master. Isso o Lula também sabe bem. Jogar a biografia fora é uma coisa que ele fez. Jogar a biografia fora por conta de escândalos, tá aí, eu tenho aqui que me render. Tá aí um conselho que o Lula pode dar. Ele sabe muito bem o que é jogar a biografia fora, se é que ele teve alguma um dia, né, por conta de escândalos. Ele participou de todos os escândalos, o Lula esteve no meio. Então ele fala aqui de carteirinha, tem lugar de fala o Lula para dizer a respeito de escândalos e de jogar a biografia fora. Ele disse outras tantas besteiras, né, ao ministro Moraes, não que o ministro Moraes não merecesse ouvir, mas que ele, Lula, não tem moral para falar e nem biografia para falar. Disse ele o seguinte: o companheiro Alexandre de Moraes sabe que isso tudo prejudica a imagem dele, e aqui ele começa a dar indício do que ele quer realmente com essas detonações ao Moraes. Diz ele: você pode ter uma coisa que é legal, mas nas circunstâncias que acontecem, o povo trata como uma coisa imoral. E num ano político, em que as pessoas vão dar muito destaque para isso, é indesejável. E aí que o Lula chega onde ele, Lula, quer. Quer dizer para o Moraes o seguinte: meu companheiro Moraes, diz o Lula, não atrapalhe a minha campanha, porque a minha campanha é a sua. Eu estou do seu lado, eu sou aqui a sua rainha da Inglaterra. Você manda e eu obedeço, você governa e eu aplaudo, você autoriza, me autoriza a governar e eu assim permito que você tenha também poder, Moraes. Um alimenta o outro. É isso que o Lula estava dizendo. Então permita
que eu ganhe as eleições, estava dizendo ao Lula, e saia desse furacão que é o caso Master. Dinheiro não é tudo, disse o Lula. Incrível, né? O Lula dar conselhos de que dinheiro não é tudo. Diz ele assim, ministro não pode ser milionário, presidente não pode ser milionário, a não ser que roube. E ele também, esse é um bom conselho, ele também sabe muito bem sobre isso. É milionário, tem o filho milionário, não é? E envolvido em escândalos de todos os tipos, desde hoje e desde sempre. Meus caros, o Lula, claro, repito, aqui eu vou condensar o que eu comecei a dizer no meio das declarações do Lula. O Lula, ele quer se descolar do Moraes ou pedir ao Moraes que se descole do Banco Master, porque o Lula quer ganhar as eleições. Se o Lula for associado ao Moraes e o Moraes estiver associado ao Banco Master, o Lula perde as eleições. É isso. Essa é a estratégia do Lula. Está declarado, está claro. Então, assim, o recado, o conselho ao Moraes é: saia fora desse caso Master para que eu ganhe as eleições e a gente fique de mãos dadas. Ou então eu vou cair fora da parceria que tenho aqui com você, Moraes. Eu, Lula, tenho com você, Moraes. É isso, meus caros. Nada mais do que isso. Ele pode fazer isso agora porque ele já indicou o Messias, ele já resolveu essa questão do STF, ele tinha a questão do Pacheco, mas o Toffoli não renunciou, tudo ficou por isso mesmo. Então agora a solução que ele tem para dar em relação ao STF é pedir que o Moraes pare de ser ganancioso e ambicioso com o Master, ou então ele vai tentar se descolar para buscar se eleger. O Lula, meus caros, está interessado não é em que ministro não fique milionário, porque ele mesmo ficou enquanto presidente. O Lula está interessado em se reeleger para continuar a ficar milionário. Vamos lá, Consta, começar falando sobre essa questão que envolve Alexandre de Moraes nos Estados Unidos desde ontem, especialmente depois ali do Paulo Figueiredo Show, né, exibido na edição de ontem. Tem se discutido bastante nas redes sociais sobre, tudo aquilo que a gente tem visto nos últimos dias, relatório aparecendo nos Estados Unidos, todas as sanções diplomáticas, a possível delação de Daniel Furcado, as investigações sobre o Master avançando também nos Estados Unidos, as últimas publicações do conselheiro do Trump, Jason Miller, também apontando sempre para a possível prisão de Alexandre de Moraes, e as últimas análises indicam que houve aí uma tentativa, provavelmente do sistema, de entregar a cabeça de Alexandre de Moraes já nas negociações em relação às sanções, né, nessas negociações diretas com os Estados Unidos. Eu queria ouvir a sua opinião, a sua análise sobre o quanto isso está avançando nos Estados Unidos, deve avançar, o quanto todos esses fatores aí apontam para essa possibilidade do sistema ter entregado aí a cabeça de Moraes. Ô, Mari, eu torço muito para que isso aconteça. Eu quero muito que aquela profecia do Elon Musk se torne realidade, né? Ele postou uma imagem feita com inteligência artificial do Alexandre de Moraes, claramente, dizendo que o dia ia chegar em que ele estaria atrás das grades, né? Todo brasileiro decente, honesto, que acompanha o que vem acontecendo no país, torce por isso. Eu não tenho bastidores, né, do governo americano para saber. Eu comentei aqui já, por exemplo, que aquele relatório da fase 3 da CCJ, né, da Câmara Americana, não era algo diretamente ligado à Casa Branca. O Jason Miller, claramente, é um assessor mais ativo nessa questão do Brasil, né? Vive postando coisas do Alexandre de Moraes, elogiando o Eduardo Bolsonaro e tudo, mas ele não fala em nome do Trump, né? Então, de novo, eu prefiro não me arriscar aqui, porque tudo vai ser só especulação, né? Os fatos são os seguintes: ele aplicou uma Magnitsky absolutamente fundamentada, né? O Alexandre é alguém que vem abusando dos direitos humanos faz tempo, e ele retirou alguns meses depois. Ele passou a fazer elogios ao Lula, né? Aí tá bom, a gente já fez aqui várias vezes a análise do que pode estar por trás disso, né? Interesses nas terras raras, a questão dos satélites chineses, a questão do combate ao crime organizado, a questão das big techs. Agora, tudo isso, a gente também vem comentando desde o início, o Lula não é capaz de entregar. Então, em algum momento, me parece evidente que o Trump vai ficar cansado das bravatas do Lula. Ainda mais que o Lula vive alfinetando ele, né?
ele fica querendo explorar essa cartada patriótica, né, que o PT nunca teve, justamente em cima do Trump, né? Os Estados Unidos voltaram a ser o tio Sam malvadão e tá matando gente no Oriente Médio e blá blá blá, e o Trump fazendo o que acha que tem que ser feito, né, para eliminar ou pelo menos enfraquecer muito um regime que é nefasto, um regime terrorista, que é o iraniano, e o Lula simpático a esse regime. Então é difícil imaginar aí um acordo realmente sólido, né? Tudo bem, o Trump tem medo de mais uma Venezuela no continente, o Brasil tem uma dimensão continental por si só, então não é trivial a escolha do que fazer ali pelo Marco Rubio e companhia. O Brasil é importante demais para ficar mais 4 anos na mão de um socialista que vem aproximando o Brasil do eixo do mal e virando as costas para o Ocidente, né? Então, ao mesmo tempo, eu não acho que os Estados Unidos, que o governo Trump vai querer se meter nas eleições, por exemplo. Eu acho que eles denunciaram o governo Biden de ter feito exatamente isso, e fez, né, pelo visto, mandando dinheiro pela USAID, mandando emissário do Pentágono, da CIA, para dar recadinhos por aí no Brasil. O Trump não quer essa acusação. Ele não quer isso sob a cabeça dele, né? Então, eu não acredito que os Estados Unidos vão participar de uma forma mais ativa das nossas eleições. Eu até gostaria que eles tivessem ali um escrutínio maior, né, estivessem de olho realmente, porque diminuiria as chances de fraude, né, maracutaia, enfim, do TSE jogar como um dos times em vez de um juiz, né, de um árbitro imparcial. Mas isso também acho que não vai acontecer. Então, sobra isso, né, um acordo para entregar a cabeça do Alexandre de Moraes e resolver essas questões aí com os Estados Unidos, já que o Alexandre de Moraes mexeu até com o Elon Musk e americanos, né, cidadãos americanos. Eu confesso que eu acho pouco provável, adoraria, mas acho pouco provável. Você disse que foi no programa do Paulo Figueiredo, eu não acompanho. Soube até, inclusive, que ele falou de mim nesse programa. Mas o Paulo Figueiredo ganhou um apelido não muito generoso, digamos assim, nas redes sociais, que é o Paulo Tic Tac. Porque ele está sempre, né, anunciando alguma coisa que vai acontecer, que está na iminência e dessa vez vai, quase como se ele fosse ali o braço direito do Trump, né? E a gente entendeu com a suspensão da Magnitsky que não é bem assim. Não é bem assim. Então, se ele disse alguma coisa nesse sentido, né, eu vou torcer para que ele esteja muito certo e tenha fontes muito seguras. Mas eu tô que nem São Tomé. Eu preciso ver para crer, porque Alexandre de Moraes, até agora, nada aconteceu com o sujeito. Ele continua, inclusive, tomando decisões absurdas, mesmo com esses escândalos todos que já vieram à tona aí. Hoje tem mais um reforçando, né, aqueles 3,6 milhões mensais, a gente já sabia, mas agora tem a Receita Federal mostrando isso mesmo. Entraram 80 milhões de reais em 2 anos, né, na conta do escritório da família. Então, o que mais é preciso para derrubarem o Alexandre de Moraes? Ficar esperando o milagre dos Estados Unidos não me parece uma boa receita. E Moraes se desespera e autoriza julgamento que pode restringir delação em meio ao caso Master. É isso mesmo. Moraes surta no STF e age para barrar a delação do Vorcaro. Eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te contar agora, porque o que Alexandre de Moraes acabou de fazer é uma das coisas mais descaradas que eu já vi na política brasileira. No mesmo dia em que vazou que ele recebeu, quer dizer, que a esposa dele recebeu 80 milhões de reais do Banco Master e que os dois foram pegos numa mentira sobre os voos de jatinho, Moraes liberou para julgamento no plenário do Supremo uma ação do PT que pode destruir o Instituto da Delação Premiada no Brasil. Eu vou te mostrar agora por que isso não é coincidência, é desespero. Primeiro, bora entender aqui o que aconteceu olhando essas duas matérias, do G1 e essa matéria aqui da CNN. As duas revelaram que Moraes, como relator, enviou ao plenário do Supremo uma ação do PT que quer limitar drasticamente os acordos de delação premiada no Brasil. E o que o PT pede nessa ação, hein? Leia aqui comigo e olha,
Isso aqui é um resumo da ópera, vou ser muito objetivo aqui nos 2 pontos. O primeiro ponto, gente, já está até previsto em lei. Fala o seguinte, que as declarações do colaborador premiado, mesmo quando corroboradas por outras relações recíprocas, não poderão ser o único fundamento para ensejar a decretação de prisões ou bloqueios de bens, por exemplo, ou a sentença condenatória. A gente sempre tomou esse cuidado desde a Lava Jato. Então até aqui vai. Mas olha esse trecho aqui, ó. Que vai ser considerado nulo todo acordo de delação celebrado com o réu em prisão cautelar manifestamente ilegal por falta de voluntariedade. Deltan, mas não tinha que ser assim? Ok, mas o problema é como que isso aqui vai ser usado. Basta entender um pouquinho de política e justiça no Brasil para somar 2 mais 2. Isso aqui vai derrubar praticamente todas as delações, investigações, processos e condenações por corrupção do Brasil inteiro. Porque o que eles vão fazer é, se a prisão ou a investigação chegar em quem eles querem proteger, aí é fácil. Aí eles vão dizer que a prisão do delator era manifestamente ilegal por qualquer razão. Gilmar Mendes é muito criativo nesse ponto. E aí vão anular a delação e anular tudo. Bora dar um passo para trás aqui para entender o que está em jogo. O PT entrou com essa ação aí em 2021, ainda na ressaca da Lava Jato, tentando enfraquecer o instrumento que mais combateu a corrupção no Brasil. A PGR se manifestou contra a ação em 2022, dizendo que nem deveria ser aceita pelo Supremo. E o que o Moraes fez? Sentou em cima da ação. Ficou com ela lá, parada, debaixo da sua relatoria, parada pelo menos desde julho do ano passado, sem mover uma palha. E agora, justamente agora, quando Daniel Vorcaro está montando a sua delação em blocos para entregar políticos, empresários, figurões do mercado financeiro, entregar tudo ali, de mão beijada para André Mendonça, e eu já falei sobre esses blocos aqui da delação em outro vídeo, então clica no sininho para você não perder os conteúdos aqui. Daí justamente agora que a Polícia Federal exigiu que o Vorcaro inclua informações sobre ministros do Supremo, justamente agora que os investigadores dizem que a situação do Moraes é pior do que aquela do Toffoli, tem vídeo sobre isso aqui também no canal, justamente agora Moraes resolve desengavetar essa ação e mandar para julgamento. A CNN, ela conectou os pontos, gente. Não precisa ser nenhum gênio para conectar os pontos. Olha aí. A decisão do magistrado ocorre em meio às negociações do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, com investigadores para firmar um acordo de delação. Documentos da Receita Federal enviados à CPI do crime organizado apontam que o escritório da mulher de Moraes, Viviane Barsi, recebeu 80 milhões de reais do Master entre 2024 e 2025. Se essa ação for julgada procedente, sabe o que acontece? A delação do Vorcaro vai ser anulada, porque foi feita com o réu preso. Simplesmente por isso vou inventar qualquer razão criativa para dizer que a prisão do Vorcaro era ilegal e vão derrubar tudo. A questão não é se o réu está preso ou solto. A questão é sempre se ele tem liberdade para decidir delatar ou não. Além disso, as provas que ele entregar podem ser consideradas insuficientes para qualquer medida contra os delatados, ok? E quem que é um dos principais delatados nesse caso, gente? O problema é que um dos principais delatados nesse caso do Master, é o próprio Moraes e a sua família. E aí ele está levando isso ao julgamento sendo interessado em derrubar e limitar as delações premiadas no Brasil. Isso é usar o poder da caneta de ministro e relator para legislar em causa própria. Olha, pelo padrão do Moraes, ele mesmo está interferindo em investigações e merecia ser preso. É o réu escrevendo as regras do próprio julgamento. Antes de eu te contar como que a gente faz para impedir o Moraes de fazer isso, e antes de eu te contar o que isso tem a ver com o Bolsonaro, eu tenho um recado para você. Hoje, e agora o que eu prometi para vocês. Quem diz quando essa ação vai ser julgada lá no Supremo é o Fachin, presidente do Supremo. Ele que controla a pauta. Nós precisamos que a imprensa e a sociedade civil coloquem pressão máxima para dizer: ministro Fachin, você tem o dever de não pautar esse julgamento enquanto o Vorcaro não finalizar a delação, enquanto essa investigação não for para frente, enquanto não existir, enquanto existir um conflito de interesses entre o próprio relator Moraes e a questão que está sendo julgada, a questão das delações. Não dá para ir a julgamento enquanto isso. Mas então o que isso tem a ver com o Bolsonaro? Olha, o caso contra Bolsonaro foi construído em cima de uma delação feita com um réu preso ilegalmente, Mauro Cid. Por que preso ilegalmente? Porque ele estava preso muito mais do que 35 dias, que era o limite legal, sem acusação criminal. Mas, vamos ser franco, você acha que eles vão permitir que isso beneficie Bolsonaro? É claro que não, gente.
vão usar seletivamente essa mudança que eles querem fazer, como eles já têm feito, com 2 pesos e 2 medidas. Vão dizer algo como, olha, não aplica para casos passados, só porque está em andamento. Ah, tá, olha só que acaso, está em andamento aqui a do Vorcari, vão detonar. Para fechar, gente, me conta aí se você acha que o Fachin deveria pautar esse julgamento agora. E me conta também se você acha, se você tem alguma esperança de que feita essa mudança se aplicará ao caso Bolsonaro, estando essas mudanças feitas nas mãos dos próprios ministros que condenaram o Bolsonaro, que queriam derrotar o bolsonarismo e esses próprios ministros aí investigados do caso Márcia. Me conta nos comentários. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!